HIV podem comprovar hoje, se precisar, sabe que o risco da transmissão, se ela tiver com carga viral indetectável, está aí. Né? O estudo está dizendo, isso ajuda nos casos de criminalização da infecção, da transmissão sexual do HIV, por exemplo. Tá? Por outro lado, assusta porque tem gente no mundo que acha que então vamos tratar todo mundo, que nós vamos resolver o problema da AIDS. Né? Que nós vamos botar todo mundo, os 34 milhões de pessoas que precisam de tratamento, antes que eles tenham clinicamente, seja indicado que eles comecem tratamento, porque assim a gente cura a AIDS, né? Vai acabar com a AIDS. Então tem um grupo forte, né, no Canadá que diz assim, buscar as pessoas, buscar, testar, tratar e fazer o follow-up. Isso, fazer o segmento. Se você tira de um contexto, tudo bem, você está ofertando o tratamento, dá a opção para a pessoa, e você, no contexto individual, tudo bem. No contexto da política pública, você, de uma certa forma, você está dando a volta e dizendo que o indivíduo é responsável pela epidemia no mundo. Né? Então, então, é uma mensagem complexa. O próximo? Porque esse estudo, ele trabalhou com os casais sorodiscordantes, heterossexuais, na sua imensa maioria, acho que eram no total do estudo, acho que eram 32 só que eram casais homossexuais. Né? Então, nós não sabemos a transmissão a transmissão com outros grupos, não se sabe. O impacto populacional não se sabe. E qual o risco-benefício para aquele indivíduo infectado, se ele está com 500, 600, 700 de CD4, e ele vai começar a tomar remédio antes para reduzir a transmissão, o risco de transmitir para os outros, como é que fica a sua própria saúde. Então, é uma questão que nenhum desses medicamentos é isento de efeito colateral. Então, a gente tem risco de toxicidade maior com maior exposição. Próximo. Eu não vou explicar, esse vai ficar também. Tem estudos mostrando, em determinado país, também a Botswana, que é também na África, em que eles conseguiram juntar a mudança de comportamento em relação ao uso do preservativo com a maior cobertura de tratamento e inferiram a diminuição no número de infecções que Botswana teve a um conjunto de ações, não apenas ao tratamento, mas também ao crescimento no uso consistente do preservativo ou do uso do preservativo na última relação sexual. Isso vai ficar para quem quiser usar. Próximo. E aí você tem aquela questão que a gente está chamando de facilitadores críticos. Quais são os ambientes legais que não protegem as pessoas? Não é? Só temos hoje 29% dos países reportaram que não tinham proteção legal contra a discriminação relacionada ao HIV. 29%, 30% são 60 países, pelo menos. Né? 60, 70 países. 79 países no mundo criminalizam a orientação sexual e 6 têm pena de morte. E tem países que estão passando agora a pena de morte. Tem países que estão discutindo neste momento. Agora, a gente estava um debate lá, por exemplo, na Rússia, São Petersburgo está passando uma lei municipal criminalizando o que eles chamam, entre aspas, propaganda entre menores da livre orientação sexual, o que é tudo uma coisa travestida para ferrar, né, a questão da orientação sexual. 116 países, são 192 países no total, criminalizam algum aspecto do trabalho sexual. 47 países ainda têm restrições de viagem para soropositivos, e 56 têm leis específicas que criminalizam a transmissão do HIV. Tem um país recente ali, acho que é a Serra Leoa, que estava passando uma lei, que conseguiu ser barrada pelo movimento das ONGs internacionais e locais, uma lei para criminalizar a mãe, a gestante, pela transmissão vertical. Então, se pensa, essas pessoas aí que nunca mais vão fazer diagnóstico. Né? Próximo. E, muito rapidamente, quando a gente fala no uso de antirretroviral para prevenção, a gente tem uma série de componentes, né, que inclui uma mudança de comportamento do profissional de saúde, da pessoa que acessa o serviço, que vai desde você fez um teste, ele deu positivo, você tem
resgatar ou reforçar as mensagens da prevenção positiva, o uso do preservativo, para adotar um comportamento seguro que, por sua vez, pode diminuir a transmissão. Você fez um teste positivo, obrigatório. Você fez qualquer teste, você tem que ter uma porta de saída, você tem que ter algum lugar para ir, você tem que ligar esse paciente com algum serviço, você tem que registrar esse paciente em algum serviço. Ele foi inscrito, ele começa a terapia, ele tem que ser acompanhado, tem que ver se ele está aderindo, se ele mantém a supressão viral, porque isso também diminui a transmissão. Então, é um complexo de coisas que estão relacionadas ao uso da terapia para a prevenção. O próximo. E aí, esse seria interessante, dá para fazer, por exemplo, aqui em Santa Catarina, você pode fazer, o Brasil pode fazer um tipo de análise. É um dado de Moçambique, tá? Em que eles fizeram 23 mil testes para o HIV, tá? 7 mil foram positivos, que foi 30%. Desses 7 mil, quase 4 mil foram inscritos no serviço em menos de 30 dias após o teste do HIV. Tá? Desses quase 4 mil, 3 mil fizeram o CD4. Né? Aí, 1.500 tinham que fazer terapia imediata, 470 começaram a tratar. Tá? E 6 meses depois, 317 estavam em tratamento só. Não é? Então, ali, eles adoram português de Portugal, esse é um português de Moçambique, eles chamam perdidos de vista. Não é bonito? Aqueles pacientes que abandonaram o tratamento e que não sumiram do serviço. Então, você vê que na cascata a gente perde muita gente. Qual que é a cascata disso no Brasil? Provavelmente seja menor, mas é algo que o governo federal não tem condição de fazer de Brasília, provavelmente. Mas localmente você pode fazer. Né? Como é que está? Essa pessoa que testa positivo, testou lá no Pelourinho, lá na Bahia. Como é que onde é que vai parar qual que é o destino? Próximo. Outra questão que a gente discute bastante, acho que aqui no Brasil é uma questão fundamental, é como é que você diminui o número de pílulas. Né? Se olhar ali do lado direito, tem aquela história, né? Da uma pílula mágica aí, não. Mas hoje tem disponível, por exemplo, o efavirenz com tenofovir e a lamivudina, ou a antrocitabina, mas com a lamivudina, principalmente, que é mais barato, tem 3 ou 4 genéricos que produzem no mundo. O Brasil produz os 3 medicamentos separados. Não é? Então, essa é uma bandeira boa de lutar, porque o Brasil tem tecnologia para fazer os pacientes tomar, em vez de tomar um monte de comprimido por dia, simplificar o tratamento. Né? Próxima. Então, agora a gente está falando muito nessa coisa do tratamento 2.0, que tem 5 pilares, e eu vou falar um pouquinho deles. Pode passar. Primeira coisa é a otimização das drogas que estão disponíveis, tá? Que vai desde você diminuir. Será que a gente precisa 600 miligramas do efavirenz para fazer parte do esquema? Por que não dá para ser 400? Sabe, se você tem 400, você pode diminuir, porque diminui o preço do medicamento, que boa parte do preço do medicamento vem da matéria-prima, e você também diminui os efeitos colaterais do medicamento, que muitas vezes são dose dependentes. Então, tem 3 estudos para redução de dose agora, que é o efavirenz, é o lopinavir, né, que é o Caletra, e esqueci o terceiro, a estavudina. Mas tem mais um além da estavudina. Tem várias coisas que estão colocadas. Por exemplo, se você o atazanavir. O atazanavir também tem um estudo para redução de dose. Você pode até, se você não tem um comprimido só, você pode colocar num blister só, que nem o da tuberculose, que você põe, o da hanseníase, que você põe na mesma caixinha para o paciente, daí ele sabe que ele toma esses 2 todo dia. Não é? Enfim, tem várias formas de fazer. Próximo. Isso aí, não vai dar para ler também, mas isso é para dizer para vocês o que está hoje na pesquisa e desenvolvimento de novas drogas. Vocês vão ver aqui da direita, em fase de registro, tem uma droga só nova, que é uma dose fixa combinada com 4, sendo que 2 são novas. Né? Que está aqui, já está em fase de registro no FDA, né? Tem o tenofovir, tem a antricitabina, a colbicistatina e a euvitegravir. Né?
E se vocês olharem lá na esquerda, são as 4 grandes linhas que ainda estão em bancada, estão dentro de laboratório, que são as drogas injetáveis. Algumas delas são as mesmas drogas, rilpivirina, drogas que existem atualmente, mas que estão sendo preparadas para, por exemplo, quem sabe, em 2020, porque o que está lá na esquerda é daqui a 10 anos que vai estar no mercado. Quem sabe a gente possa ter, minimamente para prevenção, drogas injetáveis que você possa usar como anticoncepcional, o Depo-Provera, por exemplo, que você toma a cada 3 meses. Então, a gente tem que pensar, e esse é o pensamento do futuro no tratamento 2.0, como é que você torna o tratamento mais resistente, você precisa trocar menos vezes, que as drogas sejam mais fáceis de tomar e que tenha menos toxicidade para o paciente. Próximo. Quase acabando. Você vê, aquilo lá é o pipeline, é a pesquisa e desenvolvimento de drogas para adulto. Isso aqui são as pediátricas. Então, vocês veem a enorme diferença que tem. Né? Enorme diferença. Volta o anterior? Olha aí, isso aí é tudo para adulto. Próximo. E o que está para criança, e boa parte disso aí é a utilização de drogas já existentes para crianças. Próximo. E teste rápido. O HIV o Brasil conhece bem. Né? CD4 já tem alguns no mercado do Brasil. Teste rápido do CD4. O Brasil está testando, agora está validando, tem alguns no mercado. Não. A carga viral. Vai ter carga viral, teste rápido, no final desse ano. Tá certo? E se discute muito, e as novas diretrizes terapêuticas da OMS que estão sendo preparadas para o ano que vem, provavelmente vai fazer o que eles estão chamando do divórcio entre a carga viral e o CD4. Será que a gente conversou isso em Brasília, que a gente precisa, e eu não sou infectologista, tem pelo menos 2 aqui, eu não vou nem me meter a falar muito, mas para provocar, será que a gente precisa fazer a cada vez CD4 carga viral? Está se discutindo de fazer o CD4 para começar o tratamento e fazer o monitoramento com a carga viral. Carga viral inexiste na África, não tem carga viral quase em país nenhum, pelo preço e tudo mais. Então, uma tecnologia que possa, de repente, você usa o CD4 rápido para começar o tratamento e você faz pelo menos uma vez por ano a carga viral para fazer o monitoramento da resistência, pode ser que isso ajude a manter uma melhor terapêutica para os pacientes. Mas isso vai estar vindo. Está aí, na porta. Próximo. Claro que isso tem muito interesse dos laboratórios. Pensar que tem um interesse corporativo, tem interesse dos laboratórios produtores, tem interesse corporativo, eu digo, porque a gente tem muito os laboratórios de análises clínicas, que hoje fazem, a parte de virologia, que fazem tudo isso. O que acontece se você tem um teste que você pode aplicar na ponta? Na verdade, não acontece nada, porque você não pode desmontar o outro sistema, porque você ainda vai precisar dele, mas você pode simplificar muito para o paciente. Em regiões de difícil acesso, aqui no Brasil, eu não estou falando só da Amazônia, né? Tem o Rio de Janeiro, que é sempre um bom exemplo de difícil acesso. Tem carioca aqui, não? Aí, ó. Eu estou certo ou estou errado? Enfim, né? Teve uma época que a gente olhou quanto tempo demorava a gestante para receber o resultado do teste do HIV no Rio de Janeiro é maior do que em Manaus, então o problema. Quais são as perguntas-chave se a gente quer reduzir o número de novas infecções e manter as pessoas vivas? Aonde que as infecções estão ocorrendo agora? Quem são as pessoas que estão sendo infectadas agora? Não no sentido do nome, endereço ou CPF, endereço no sentido de quais são os grupos. A gente sabe, por exemplo, que os jovens gays ou as meninas estão com uma maior incidência de AIDS, mas quem que está? Isso é um quadro de 3, 4, 5 anos atrás, pelo menos. Quem é que está se infectando agora e que vai apresentar os sintomas da doença daqui a alguns anos? Qual que é a meta? O que a gente precisa fazer para diminuir pela metade? Nós estamos organizados, o Brasil está organizado para dar conta dessas metas? Como é que estão a cobertura no Brasil das atividades programáticas básicas, que é aquilo que eu mostrei lá? Intervenções com populações vulneráveis, a prevenção da transmissão vertical, o preservativo, não é só o número de preservativos que a gente
distribui, mas para quem que a gente está distribuindo? Né? Quer dizer, nós estamos com 100%, eu nunca esqueço de você, Moisés, quando eu estava discutindo uns anos atrás, a disponibilidade.